O mercado financeiro muitas vezes lembra um jogo, como xadrez. É um jogo de interesse, em que cada jogador senta-se de frente para um tabuleiro, analisa e faz um movimento que lhes parece mais inteligente naquele momento. E assim, como no xadrez, vez ou outra vemos um jogador realizar um lance brilhante, que deixa todos que assistem completamente em choque e maravilhados, a qual muitas vezes diversos players têm acesso, mas apenas um consegue enxergar. No vídeo de hoje vamos falar sobre como um homem chamado George Soros encontrou um lance simplesmente brilhante e derrubou a peça econômica mais importante de um país, o Banco Central. Essa é a história de como um único homem venceu o sistema. Essa é a história de George Soros. George Soros nasceu em Budapeste, Hungria, em 1930. Ele cresceu em meio à Segunda Guerra Mundial e presenciou de perto a ocupação nazista e, posteriormente, o regime comunista no país. Após a guerra, Soros emigrou para Londres, onde estudou na super-renomada faculdade Waldorf School of Economics. Depois de formado, Soros iniciou sua caminhada no mundo financeiro e, eventualmente, se mudou para os Estados Unidos. Mas foi em 1992, ano que a Inglaterra se preparava para adotar o euro como moeda, que George Soros fez uma aposta ousada, apostando na desvalorização da libra inglesa, e lucrou mais de $1 bilhão em um único dia. Dia esse que ficou marcado na história do mercado como a Quarta-feira Negra. George Soros encontrou uma falha no mecanismo europeu de taxa de câmbio, que tentava estabilizar a taxa de câmbio das moedas europeias justamente para instaurar uma moeda comum àqueles países, o euro. Esse mecanismo obrigava que os países mantivessem suas moedas dentro de uma faixa estreita de flutuação em relação ao marco alemão. Mas eles não contavam que o safadinho do Soros estava com os olhos bem abertos a essa regrinha questionável. Ele observou que essa paridade era insustentável devido à diferença econômica entre os países. E foi nessa que Soros realizou seu ataque especulativo. Após uma análise fundamentalista, vai falando dela aí, George Soros concluiu que a libra esterlina estava supervalorizada em relação ao marco alemão. E a única coisa que impedia a libra de despencar era a intervenção do Banco Central. Em agosto de 1992, eles montaram uma posição vendida de $1,5 bilhões na moeda britânica, na expectativa que cedo ou tarde o governo teria que ceder e desvalorizar sua moeda. Mas foi apenas em 15 de setembro de 1992, após uma declaração do presidente do Banco Central da Alemanha, em que ele dava a entender que haveria uma desvalorização das moedas europeias, que Stan Druckenmiller, amigo de George Soros, repassou essa notícia para ele e falou para eles aumentarem a sua posição vendida gradativamente. E eles não aumentaram a posição gradativamente não, eles deram all-in. E vendendo tudo que podiam de libras e esterlinas do mercado para tentar conter a queda, o Banco Central inglês comprou $1 bilhão. Foi aí que eles decidiram aumentar a taxa de juros de 10% para 12%, uma medida que George Soros considerou completamente desesperada e apenas fortaleceu a sua convicção no trade. E nesse legítimo jogo de pôquer, George Soros decidiu aumentar sua mão. O governo anunciou um novo aumento na taxa de juros, dessa vez de 12% para 15%, mas sem nenhum sucesso. Logo após esse anúncio, o Soros, que não é bobo nem nada, lançou um tsunami de vendas, afogando completamente a moeda britânica. Nessa mesa de pôquer que só restava um homem, George Soros, e um governo, George Soros era o grande vencedor e o último sentado na mesa. A moeda caiu em um único dia mais de 15%. E nesse único dia, nessa única queda, George Soros havia feito simplesmente mais de $1 bilhão. E foi assim que George Soros entrou para a história. O homem que venceu um país inteiro, o responsável pelo trade do século.